Vamos mais um vídeo pro canal, na graça de Deus, a paz a todos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz aí, na graça de Deus. Meus irmãos, eu vim trazer mais uma parábola de Jesus. Uma parábola de Jesus, essas parábolas de Jesus, ela é tremenda. Ela sempre aponta para o ser humano refletir um pouco na vida dele. E essa parábola aqui é sobre o joio e o trigo. Eu já vou ser direto aqui, está em Mateus 13 e o versículo 24. Você vai entender o final, que Jesus explica essa parábola. Olha só. Propôs uma parábola dizendo, Jesus dizendo aqui: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha só. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos do pai de família, indo a ele, encontrou ele e falou: Senhor, você não semeaste no seu campo semente boa? Por que está crescendo joio? Por que então tem joio? Tem algumas versões que falam isso, né? E continuando, ele disse: o inimigo que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Olha só que interessante, né? O servo falou assim: você não quer que arranca, não? Se o inimigo plantou semente aí, né, de joio, ele vai atrapalhar essa plantação aí de trigo. Ele falou: não. Aí ele continua: ele, porém, diz não, para que não colher o joio agora, não arranqueis o joio, e não arranqueis o trigo. Por quê? Ele falou: se você arrancar o joio, você vai ter que arrancar o trigo também junto. Está crescendo. Então no 30 ele fala: deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião, a ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos. Em molhos, algumas versões falam feixes, né, irmão? Na Bíblia. Para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus explica esse homem que plantou no seu campo, na sua plantação, semente de trigo. E viu o inimigo e jogou semente de joio, quando ele não estava. E cresceu junto o joio com o trigo. E o servo perguntou: Senhor da plantação, quer que retire esse joio? Ele falou: não, deixa crescer juntos, quando tiver no momento certo, né, o trigo dando fruto, aí você tira os dois. Um você queima, que é o joio, e o outro você coloca no meu celeiro. Aí, passando um período, no 36, Jesus, despedindo da multidão, ele foi para casa. E chegando lá, chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Mestre, explica para nós essa parábola do joio no campo. Aí Jesus falou assim: tá bom, vocês não entenderam, eu vou explicar. Aí ele explica no 37. Olha só que é forte. E ele respondendo, dizendo: quem semeia a terra boa é o Filho do Homem. Jesus está falando dele mesmo. É Jesus Cristo. O Filho do Homem aqui na Bíblia, irmão, é Jesus Cristo. Quem semeia a boa semente, aqui está falando do trigo, é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Quem planta, quem semeia o trigo é Jesus Cristo. E o campo, referido na parábola anterior, o campo é o mundo. O campo é o mundo, a plantação é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Eita, forte, né? E o joio são os filhos do maligno. Triste. O inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Tremendo, né? E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, Jesus Cristo, os seus anjos, colherem do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aqui iniquidade tem versões, meu irmão, bíblica, que é mesmo que pecado, que maldade. E lançará-os na fornalha de fogo.
Aqui, meu irmão, fornalha de fogo também é remetido ao inferno, tá? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele continua no 43. Então os justos resplandecerão como o sol, como estrela, brilharão muito no reino do seu Pai, que é de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus estava explicando essa parábola do joio e o trigo. Ele remeteu ao homem que plantou trigo e viu o inimigo dele e jogou semente de joio. E depois ele explica o que é isso. Jesus está explicando que ele semeia a semente boa, que a semente é os filhos do reino. E o diabo semeia os seus filhos também, que é o joio. Aqui o mais interessante é que o joio não tem fruto, não tem semente. Ele não tem nada. Já o trigo tem semente. E aqui você pode remeter a semente do trigo é o Espírito Santo. Os filhos do reino têm o Espírito Santo. Ele tem semente, ele tem fruto. Você pode ver, o trigo tem fruto, o joio não tem. É uma erva daninha. Não tem nada. Então, por isso que o servo falou, o que é que arranca? Não, você arrancar, você vai arrancar o trigo. Então deixa chegar o fim do mundo, deixa chegar a consumação do século, para me mandar meus ceifeiros, meus anjos recolher. Então, a pergunta é essa. Você está sendo joio ou trigo? Trigo tem o Espírito Santo. Trigo tem semente dentro dele, tem fruto. Já o joio não. O joio não presta para nada. Ele vai ser queimado, vai ser lançado fora. Você tem que pensar nisso. Tem dois tipos de pessoas na terra, na plantação de Deus, no mundo. O joio não tem semente, não tem o Espírito Santo, não serve para nada, vai ser queimado. Já o trigo tem o Espírito Santo, o trigo tem semente, tem fruto, são filhos do reino e vai para o reino de Deus. Agora eu pergunto para você, você está sendo o quê? O joio ou o trigo nessa terra? Meu irmão, pensa muito bem. O fim está chegando. A consumação do século está chegando. Não sei que dia que é, mas Deus vai chamar os seus ceifeiros, os seus servos, para recolher a plantação, que é a terra. Com isso, vai guardar no celeiro o trigo. E o joio vai ser queimado. Traduzindo, Jesus vai pegar os seus filhos na terra, semente boa, e vai pegar a semente ruim, má, que é joio, e vai ser queimado. Agora eu pergunto, qual semente que é? Você é semente boa ou ruim? Você é trigo ou você é joio? Pensa um pouco. O trigo, ele tem semente, ele tem fruto, ele tem o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo para você ser trigo na mão de Deus. Não ser joio. O fim do joio é triste. Ele vai ser queimado. Fica essa mensagem e que Deus te abençoe.